por esta noite estarmos aqui mais uma vez para o momento da ministração da palavra. Essa palavra que é transmitida para todo mundo, não somente deste lugar, mas aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou revelado ao apóstolo Paulo. Hoje nós vamos pregar, falar, ministrar esta palavra que tem o seguinte tema: o verbo não é outra pessoa. Então diz aqui, o verbo não é outra pessoa, é o próprio Deus. Assim diz as Escrituras, né? Desde o princípio, que está escrito no livro de Gênesis, né? O verbo não é outra pessoa, é o próprio Deus, né? Aqueles que estão no Facebook, graças a Deus, aqueles que estão no YouTube, depois poderão fazer aí os seus comentários, dar o seu like, né? Se não gostar, dê o dislike para a palavra de Deus. Eu acredito que ninguém vai dar um dislike para o Evangelho, né? Ou dizer que o Evangelho não serve, né? Então estamos aqui para trazer a ministração do Evangelho da Graça, que é exatamente a palavra que nós temos pregado, temos falado em vários lugares, né? Então hoje o tema que nós temos aqui é o seguinte: o verbo não é outra pessoa. O verbo é o próprio Deus, né? Criador dos céus e da terra. Então hoje, esse tema aqui é o tema que eu já estava para apresentar alguns dias, mas eu acabei deixando para depois, né? Então essa é a oportunidade que a gente tem de apresentar. Não será uma ministração muito longa, será uma ministração enxuta, né? Com entendimento da palavra sendo lida de forma cuidadosa, obedecendo as vírgulas, ponto, com entendimento, né? Com mentes iluminadas. Então o tema já está aí, né? O verbo não é outra pessoa. Para a gente entender isso, vamos começar a ler aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1, e mais alguns versículos, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vejam aí, João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo é Deus, era Deus, não é outra pessoa, né? Então João capítulo 1, versículo 1, tá? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Assim como o meu espírito está comigo, o meu espírito não é outra pessoa, né? Sou eu mesmo. Então o verbo estava com Deus, é o próprio Deus, é a essência de Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo está com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. No 2 diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo, né? João capítulo 1 e versículo 2. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O próprio Deus, o verbo, né? Aqueles que estão ouvindo aí, preste atenção. O próprio verbo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. João capítulo 1, versículo 3. Diz aqui o seguinte: nele que? Em Deus, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, nele, em Deus, estava a vida. João capítulo 1, versículo 4. No versículo 5 diz o seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículo 5. Então, as trevas é exatamente a mente que não entende das coisas espirituais. Isso são as trevas, né? As trevas no entendimento. Então eles não compreenderam que o verbo que se fez carne é o próprio Deus. Eles não compreenderam. Então quando Jesus nasceu, os homens, as religiões, né? Aqueles que dominavam as religiões lá no passado, há 2000 anos atrás, eles não entenderam
que Jesus era o próprio Deus em carne, que se fez carne. Então, olha só, veja aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, as trevas não compreendem as coisas de Deus, as coisas espirituais. As coisas espirituais não se compreendem pelas coisas materiais, né? A gente só entende o espiritual pelo espiritual. Então aqui, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. O que? A religião. Então a religião são as trevas, né? Que cega o homem do que é Deus. Então a religião cria várias doutrinas, vários entendimentos de Deus e tenta explicar Deus como se ele fosse três pessoas, né? Então a religião é que cria isso, não está escrito isso, mas a religião que cria que Deus são três pessoas. Ora, se nós somos a imagem e semelhança de Deus e não somos três pessoas, como que Deus vai ser três pessoas, né? Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é um ser único, não são três pessoas, né? Mas a religião criou, né, no terceiro século, uma doutrina chamada doutrina da Trindade, criada por um homem chamado Atanásio. E ele resolveu por ele mesmo, sem estar escrito nas escrituras, que Deus é um dividido em três pessoas, né? Mas veja bem, se Deus é uma pessoa e ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem não são três pessoas, é uma pessoa, como que Deus será três pessoas? Então isso é um equívoco, é uma heresia criada no terceiro século para justificar as doutrinas que estavam se iniciando na religiosidade cristã, né? E diz aqui então, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então eles não compreenderam Deus, eles não compreenderam que era o único Deus que estava aqui no mundo em Jesus, no Filho de Deus. O próprio Filho de Deus é o próprio Deus, né? Vamos entender depois aqui, ó. João capítulo 1, versículo 5. Agora para entender, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quem? O próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, que é o mesmo Deus. João capítulo 1, versículo 9. E diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Por ele quem? Por Deus. Quem que estava no mundo? Ele mesmo, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele quem? Deus, que estava no mundo, em carne. E o mundo não o conheceu. Então chamaram Jesus de quê? De falso profeta. Chamaram Jesus de um simples homem, de filho de Davi somente. Chamaram Jesus, esse não é o filho de Maria, não é o filho de José, mas eles não entenderam que era o próprio Deus, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, e até hoje o mundo não conheceu a Deus, o próprio Jesus, né? João capítulo 1, versículo 10. E aqui diz aqui, ó, João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte: o verbo, que é o Deus, né, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então diz aqui o quê? O que diz no início do versículo? E o verbo se fez carne. Quem que se fez carne? Deus. Ele se fez carne, ele se revestiu de carne, né? Ele participou de carne e sangue, nascendo de uma mulher, né? Quem? O verbo. E quem é o verbo? O próprio Deus, não é outra pessoa, né? Não é outra pessoa, é o próprio Deus que se fez carne, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é outra pessoa. Aqui no livro de Gênesis está bem claro que Deus é um só, né? É uma só pessoa. Veja aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quem criou o céu e a terra? Deus. O único ser, um ser só, uma só pessoa, criou o céu e a terra. Vamos entender, Gênesis 1, 1. E no 2 ele diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus é outra pessoa ou é o próprio Deus? É o próprio Deus. Porque se nós dissermos que o Espírito de Deus é outra pessoa, então o meu Espírito será outra pessoa também. Porque se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e ele, nascemos nele, o Espírito que está em nós, nasceu nele, então esse Espírito não é outra pessoa, sou eu mesmo. Amém? Então assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas o Espírito de Deus é ele mesmo. O próprio Deus se movia sobre a face das águas, né? Então vamos entender aqui, versículo 3 e 4. E disse quem? E disse Deus. Quem disse? Deus. Não é outra pessoa. Haja luz e houve luz. E viu Deus, um único Deus, um ser só. Não é outra pessoa, não são três pessoas, mas uma só, que era boa luz, e fez Deus, um só, separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 3 e 4, né? Gênesis 1 e 5 diz o seguinte: e Deus, um só, né? Um só ser, uma só pessoa, chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. Gênesis 1, 5. E diz aqui também no 6: e disse Deus, não são três, é Deus, um só, haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Então veja aí Deus criando os céus e a terra, né? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então aqui, e fez Deus, um só. É o próprio Verbo, o que se fez carne. É Ele mesmo, né? Então vamos ver aqui no 8 e 9, versículo 8 e 9, Gênesis 1. E chamou Deus, aqui Deus, um só, a expansão dos céus. E foi a tarde, a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1, 8 e 9. Então quem fez isso tudo aqui? Deus, o próprio Deus, né? E disse Deus. Não disseram três pessoas, mas disse Deus. Vamos continuar aqui. E vamos ler aqui alguns versículos aqui. E chamou Deus a porção seca da terra, e ao ajuntamento das águas chamou o mares, e viu Deus que era bom. Então veja que todos esses versículos que nós estamos lendo, é o próprio Deus, um só ser, criando todas as coisas. No princípio, quando ele criava os céus e a terra. Esses versículos que estão aqui estão falando Deus, irmão. E disse Deus, e fez Deus, e Deus os pôs na expansão dos céus. Então veja aí que todos os versículos estão falando aqui Deus, um só, o único Criador dos céus e da terra, né? E aqui no versículo 18 a 21 diz aqui, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia quarto. E disse Deus. Então veja aí que todo o versículo é Deus. E Deus criou as grandes baleias. Quem criou? O próprio Deus, um só ser, único, poderoso, Criador dos céus e da terra, que reina para todo sempre. E veja que no final também, e viu Deus que era bom. Quem viu? Deus, né? Um só ser, uma só pessoa. E veja no versículo 22 e 25: e Deus os abençoou. Olha, veja aqui, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. É o versículo 22, né? E o 23, 24, 25 diz aqui também, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. E aqui no final também diz aqui: e viu Deus que era bom. Então veja aí, um só ser, né? Criador dos céus e da terra. Nós não temos compromisso com a tradição religiosa, mas com o que está escrito. E esse versículo aqui agora é o versículo que pegam nesse versículo para dizer que são três pessoas, que são duas pessoas,
né? Mas o que está escrito não é isso. A gente vai ler depois adiante que o que está escrito é outra coisa que existia, né? É o Deus, criador dos céus e da terra, e os seres que ele já havia criado. Vamos ver aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui Deus está falando com outros seres, né? Deus falando com outros seres espirituais. Aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja aí Deus falando com a sua criação espiritual. Nós não podemos falar algo que não está escrito. Nós temos que falar o que está escrito. A gente vai ler adiante, daqui a pouco, quem são esses seres espirituais que Deus estava conversando aqui no início, na criação. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele já havia criado o mundo espiritual. Ele já havia criado os anjos. Depois é que Ele fez os céus e a terra, o mundo físico, né? Cosmos, as estrelas, sol, lua, Deus criou depois que Ele já havia feito os anjos. Então por isso que aqui Deus está falando assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja aí, para entender que Deus não está falando com a outra pessoa dele. Deus não está falando com a outra pessoa dele, porque Ele é uma só pessoa. Ele está falando com os outros seres espirituais que já existiam. E a gente vai ler mais adiante, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Então vamos entender depois aqui, ó. E veja aqui que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então Deus criou um ser único. O homem, a mulher, é um ser único. O homem e a mulher não são três pessoas dentro dele, né? O homem não são três pessoas dentro dele aqui, em mim. Eu sou uma pessoa só, único. Então quando Deus faz o homem à sua imagem, é porque ele é único. É um ser, um único ser, uma só pessoa, né? Nós não temos compromisso com a tradição religiosa que diz que Deus são três pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer, parecido com ele, semelhante a ele. Ó. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Mas Deus estava criando aqui o quê? O homem terreno. Aqui era o homem terreno que estava sendo criado. Adão e Eva. Né? Porque o homem espiritual já havia sido criado antes. A gente vai entender depois, tá? A gente vai entender. Tá bom? Gênesis 1, 27. Aqui, ó. Agora, por que Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Vamos entender. Quem existia antes da criação do mundo? Né? Deus existia, claro, porque Ele é eterno, né? Mas também existiam outros seres, e a gente vai entender agora. Deus falando com Jó, né? Deus aqui está falando com Jó sobre exatamente o que a gente vai falar agora, ó. Jó capítulo 38, versículo 4. Deus perguntou a Jó o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então, quando Deus estava falando assim, haja luz, e Deus criou os luminares, e Deus criou os répteis, as grandes baleias, aí ele pergunta: ô Jó, onde você estava? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então, quando Deus fundava a terra, Jó já existia. Agora a gente vai entender aqui, ó. Faze-nos saber se tens inteligência. Então veja aqui, Jó capítulo 38, 4. E Deus fala: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38, 5. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva,
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38:7. E diz Deus aqui para Jó o seguinte, que quando ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava falando disso aqui, ó, que os seres espirituais, os filhos de Deus, já existiam, né? Os nascidos em Deus, e os anjos também, ó. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido. Quem era nascido? Jó. Quando os céus e a terra estavam sendo criados, Jó já existia, ou seja, o espírito de Jó, né? O filho de Deus, que depois se chamou Jó quando nasceu, ele o quê? Ele já era nascido, ó, diz que já então era nascido. Então todos nós estamos participando de carne e sangue, mas nós nascemos em Deus antes da fundação do mundo. Então os eleitos de Deus, eles nasceram em Deus antes. Então por isso que eles são eleitos, né? Escolhidos, né? Então quando Deus falou assim, façamos o homem, que homem? O homem terreno, Adão e Eva, a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com quem? Com quem que Deus estava falando aqui? Vamos entender aqui, voltar aqui, ó. Aqui, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quem? Os anjos de Deus. Então quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com as estrelas da alva, né? Com os anjos e com os filhos de Deus, ó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então os filhos de Deus, todos eles, os que já participaram de carne e sangue, e os que ainda vão participar de carne e sangue, estavam lá, ó. Aqui está dizendo todos, ó. Todos os filhos de Deus, quem nasceu aqui, quem já participou de carne e sangue, e quem vai participar. Então vejam aí o que está escrito, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Então quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não estava falando com o que eles dizem ser a segunda pessoa e a terceira pessoa dele mesmo. Ele estava falando com esses seres espirituais que já existiam, né? Os filhos de Deus e os anjos. Deu para entender bem? Deu, né? Vamos continuar aqui, ó. E Deus fala com Jó, de certo tu sabes, porque já então eras nascido. Então Jó já era nascido, mas só que ele não tinha o nome de Jó. Era o filho de Deus que já havia nascido, que quando nasceu, passou em carne, né? Ele passou a se chamar Jó. E diz aqui, por ser grande o número dos teus dias. Então, o número de nossos dias, eles são maiores do que nós pensamos. Amém? Jó 38:21. Então Jesus falou aos judeus que eles seriam como anjos, quer dizer, semelhante aos anjos. Então, para a gente entender, quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é exatamente porque os anjos, eles são semelhantes aos homens, mas não o homem terreno, mas semelhantes ao homem interior, ao homem espiritual. E a gente vai entender aqui, ó, Jesus falou aos judeus que eles, aos seus discípulos, né, que eles na ressurreição seriam como os anjos, ou seja, seres espirituais como os anjos. Quer dizer, semelhantes. Então quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é exatamente a semelhança dos anjos e dos filhos de Deus. Então o homem terreno, Adão, ele foi feito alma vivente, semelhante, não exatamente igual, mas semelhante. Então vamos aqui entender aqui para a gente, irmão. Marcos capítulo 12, versículo 25 diz o seguinte, porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, Jesus falando para os seus discípulos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como, aqui diz o quê? Mas serão como os anjos que estão nos céus. Marcos 12, 25. Então os anjos são o quê? São seres espirituais. Então por isso que quando Deus falou assim, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo que seriam semelhantes aos anjos. Assim, um único ser, né? Também. Cada anjo é um ser. Deus é um único ser, uma só pessoa. Então o homem, Adão e Eva, também seriam semelhantes. Eles seriam como Deus aqui na terra, né? Poderiam criar, poderiam dar nomes aos animais, né? Contar os tempos, as estações. Então assim, Adão e Eva, eles foram feitos semelhantes aos seres espirituais e ao próprio Deus. Deu para entender? Porque muita gente pega essa passagem que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e fala que Deus estava falando com a terceira pessoa dele, ou a segunda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito aqui é o quê? Que os filhos de Deus, eles jubilavam, e as estrelas da alva, os anjos, alegremente cantavam. Quando Deus estava criando os céus e a terra. E quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, seres únicos. Deu para entender? Está dando para entender bem? Aí ele estava falando que seriam semelhantes a esses seres espirituais, os anjos e os filhos de Deus. Deu para entender? Porquanto, quando ressuscitarem, vamos ler aqui de novo, Marcos 12, 25. Dentre os mortos nem casarão, então espíritos não se casam, né? Nem se darão em casamento. Então veja, anjos, os filhos de Deus, né? No caso, enquanto ainda não revestidos de carne, eles não se casam, nem se dão de casamento, não são homem nem mulher, são espíritos. Então o espírito, o meu espírito, não é homem nem mulher, né? O espírito da minha esposa, da Nicole, que está no colo dela também, não é homem nem mulher, é que nem Deus, né? É como Deus, é espírito. Então espírito, eles não se casam e nem se dão em casamento. Então veja que como anjos, né? Assim como anjos também não tem gênero, né? Anja e anjo macho e anjo feminino, não tem. Então anjos são seres espirituais. E os filhos de Deus, nós enquanto filhos de Deus, também não tem esse gênero que tem o homem terreno. Quem é que tem gênero? Quem que tem gênero masculino e feminino é o quê? É o homem nascido de mulher. Então o homem nascido de mulher, ele é feito mulher e é feito homem, conforme Deus quiser. Mas ele, enquanto ser espiritual, ele é semelhante ao Altíssimo. Vamos continuar agora entendendo aqui o seguinte. Então, aí deu para entender bem aqui, né? Mas serão como os anjos que estão nos céus. Então, os anjos que estão no céu, eles são semelhantes a Deus. E quando Deus fazia o homem a sua imagem e semelhança, ele estava falando com os anjos. E também estava falando com os seus próprios filhos. Todos eles que estavam lá alegremente cantando, jubilando. Então, é isso que está escrito. Não podemos ir atrás do Atanásio, né? Que inventou uma doutrina chamada doutrina da Trindade e dividiu Deus em 3 pessoas. Isso é uma anomalia, né? Isso é um entendimento, é uma heresia que foi criada, que a maior parte do cristianismo em peso diz que Deus são 3 pessoas, mas não é o que está escrito. Inventam, não são filosofias, né? Vãs filosofias. Vamos continuar aqui. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois ele foi chamado ao mesmo tempo de Pai da eternidade e Filho do Altíssimo. Então vamos entender aqui o seguinte, porque o Verbo, ele era Deus e ele se fez carne. Ele ainda não se chamava Jesus e nem se chamava Filho do Altíssimo e nem se chamava Pai da eternidade. Mas vamos ver aqui, depois que o Verbo veio ao mundo, que ele participou de carne e sangue, é que ele foi chamado de Filho de Deus, e que ele foi chamado de Filho do Altíssimo, e ao mesmo tempo ele foi chamado de Pai da eternidade. Veja bem que é a mesma pessoa, né? Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Veja aqui agora, depois do versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então o filho que iria nascer no ventre de Maria, né, do útero de Maria,
ele se chamaria Jesus, mas enquanto verbo, ele não tinha o nome de Jesus. Então lá na criação era o próprio Deus. Quando ele se fez carne, é que ele passou a se chamar Jesus, né? Então não tem nenhum lugar da Bíblia, das Escrituras, dizendo que o nome dele era Jesus antes de nascer. Ele passou a se chamar Jesus depois que nasceu. O que é que nasceu? O próprio Deus. Por aliás, o nome de Jesus não é outra pessoa. Então vamos ler aqui adiante, E este será grande e será chamado, será chamado, ainda não era chamado. Então se está dizendo que ele será chamado, então ele não era chamado, ele era o próprio verbo, não é outra pessoa. Esse verbo que não é outra pessoa, que não são três pessoas, ele passou a se chamar o quê? Filho do Altíssimo, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, quando ele nascesse. Aí ele assumiria, né, a forma humana. Deu para entender? Se revestiu de carne, né, Jesus. Lucas 1,32. E aqui em Isaías 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará. Então veja que está dizendo que ele se chamará, ainda não era chamado. Então era o próprio Deus lá nos céus, ou melhor, que Deus está presente em todo lugar, que ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, né? Ele estava criando, não tinha um nome, não tinha esses nomes que Isaías está falando aqui. Vamos ver aqui, E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará, está dizendo no futuro, ainda não se chamava. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9,6. Então vocês podem ver que Jesus, ele foi chamado de Pai da eternidade, e ao mesmo tempo ele foi chamado de quê? De Filho do Altíssimo. Então Jesus, quando ele nasceu aqui da Virgem Maria, né, o verbo se fez carne, ele passou a se chamar Filho do Altíssimo. Ele passou a se chamar Filho, e ao mesmo tempo se chamou Pai. Então ele é Pai e Filho, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, não são duas pessoas, é a mesma pessoa. O verbo, quando ele se fez carne, ele não passou a ser outra pessoa, ele teve o nome de Jesus, não passou a ser outra pessoa, nem tinha o nome de Jesus antes. Então é o que está escrito. Nós não temos que falar o que não está relatado nas Escrituras e também no Evangelho, porque também nós estamos lendo as Escrituras como um todo, né, desde Gênesis, e também lemos aqui também um livro histórico, né, de João, para falar sobre a essência de Deus, que ele é um ser único. Deus é único, é um único ser, uma só pessoa, assim como nós somos uma só pessoa. Nós não somos três pessoas. Ora, eu tenho o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, mas isso tudo sou eu mesmo, porque nós somos corpo, alma e espírito, mas não são três pessoas. Ora, seria uma anomalia eu dizer que minha alma é uma pessoa, o meu espírito é outra pessoa e eu, carne, sou outra pessoa. Não é isso que está escrito na Escritura, mas isso aí foi uma doutrina que foi criada com base no paganismo, lá no terceiro século, quando foi instituído, né, a religião aí, cristã, no primeiro século, tá bom? Porque os pais da igreja se reuniram e decidiram várias doutrinas, né, para a chamada igreja, né, que passou a ter um papa, né, e eles criaram também, entre várias doutrinas, a doutrina da Trindade, né? Mas não é isso que está escrito, né? Não é. Então assim, o verbo, ele passou a se chamar Jesus quando nasceu, não passou a ser outra pessoa, e nem era outra pessoa, era o próprio Deus. Então ao mesmo tempo esse verbo, ele se chamaria Pai da eternidade, e ao mesmo tempo se chamaria pelo anjo Gabriel Filho do Altíssimo. Então Isaías, profetizando lá, né, antes da cruz, né,
bem antes de Jesus ter nascido, o profeta Isaías profetizou que ele se chamaria Pai, Pai da eternidade. Se chamará, né? Aqui, ó. Se chamará, ainda não se chamava. Ele só passou a se chamar Jesus, e todos esses nomes aqui, né? Deus forte, conselheiro, depois que ele nasceu. Então o profeta Isaías estava profetizando isso. Então veja, se a gente for considerar que cada nome desse aí é uma pessoa, não vão ser nem 3, né? Vão ser muito mais, porque aqui está aqui, ó. Maravilhoso seria uma pessoa, conselheiro seria outra pessoa, Deus forte seria outra pessoa, Pai da eternidade seria outra pessoa, e Príncipe da paz seria outra pessoa. E ainda também aqui, ó, aqui também seria outra pessoa aqui, ó. Seria Jesus, seria outra pessoa, né? Então seria também o filho do Altíssimo, seria outra pessoa. Isso é uma ignorância, né? As pessoas acreditarem numa doutrina de homens. Deu para entender, gente? Então é isso aí que nós temos que falar, o que está escrito. Nós temos compromisso com o que está escrito. Nós estamos frisando bem aqui, bem claramente, que o filho do Altíssimo, que era Jesus, ao mesmo tempo, ele era Pai da eternidade. Então Jesus era filho e pai. Eram somente nomes, não eram pessoas diversas, né? Então ficamos aqui hoje com esse tema que nós apresentamos aqui, já estamos concluindo, tá bom? Então o tema que nós apresentamos aqui, e agradecemos a todos que estão no Facebook, aqueles que estão também no YouTube, depois poderão fazer o seu like, o seu comentário. E se não concordar com o que falamos aqui, pode escrever, pode ligar para mim, não tem problema, a gente conversa, né? Aqui diz o seguinte, ó, o verbo não é outra pessoa, é o próprio Deus, né? Então esse foi o tema que nós apresentamos aqui. Graças a Deus a todos, agradecemos a todos. Domingo estaremos reunidos novamente aqui às 18 horas e a live será transmitida a partir das 19 horas. Graças a todos, vamos cantar agora um louvor para concluir aqui, mais uma vez, esse louvor alegre aqui que nós cantamos no início.